Estamos adentrando respeitosamente no recesso do seu lar. Faço minha a saudação do apóstolo João ao seu amado Gaio. E eu diria, amado e amada, amado e amada, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Que o Senhor nos abençoe neste momento. Para você que tem o nosso livro, e o nosso livro somente é disponibilizado para os nossos alunos. A FATESA não vende livros. Teologia do Obreiro é a matéria que nós estamos tratando. Teologia do Obreiro. Você é um obreiro? Obreiro, nós vimos que é todo aquele que faz uma obra. E a igreja, um dos símbolos da igreja é o corpo. A igreja é o corpo do qual Cristo é a cabeça. No corpo humano, não existe um membro ou um órgão que não tenha sua função. E se esse membro, esse órgão, não desempenhar a sua função, todo o corpo vai ser prejudicado. Se você faz parte desse corpo, então você é um obreiro. Na lição de número 3, nós estamos falando sobre o obreiro como ganhador de almas. Este é o propósito de Deus, que nós ganhemos almas. Na lição 3, vimos 3 formas pelas quais nós podemos ganhar almas. Ganhar almas através do ministério da palavra, a palavra escrita ou a palavra oral. Ganhar almas através do ministério da oração e ganhar almas através do ministério da contribuição financeira. Nesta lição de número 4, vamos analisar mais 3 maneiras de ganharmos alma. A lição número 4 está dividida em 4 textos, ou melhor, 3 textos. 3 textos. O primeiro foca o obreiro como ganhador de almas através do seu próprio testemunho. O texto 2, o obreiro, um ganhador de almas através do evangelismo pessoal. E número 3, o obreiro, um ganhador de almas através do ministério do louvor. Então, abramos o nosso livro na lição de número 4. Lição de número 4. Teologia do Obreiro, lição número 4. Lição de número 4. O obreiro ganhador de alma, segunda parte. Neste primeiro momento, vamos destacar o trabalho do obreiro como ganhador de almas através do seu próprio testemunho. O obreiro ganhador de almas através do seu próprio testemunho. É possível ganhar almas sem palavras. Sem palavras. Então fica claro que todo obreiro pode ser um ganhador de almas. O texto 1 destaca: é possível ser um obreiro, um ganhador de almas, através do ministério do testemunho pessoal,
Ou seja, apenas vivendo biblicamente a vida cristã. Apenas vivendo biblicamente a vida cristã. Então, ninguém, mas ninguém mesmo, tem motivos para não ser um ganhador de almas. É possível ser um ganhador de almas sem dizer palavras. Vamos nos lembrar aqui do caso de uma mulher no Antigo Testamento. A mulher sunamita. Está em 2 Reis, capítulo 9, capítulo 4, versículo 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 4 e versículo 9. Eliseu, o grande profeta Eliseu, ele costumava andar por todo o território. E, passando por esta região, Eliseu hospedava-se na casa dessa sunamita. Ele hospedava na casa dessa sunamita. E ela um dia disse ao seu esposo, 2 Reis, capítulo 4, um versículo está transcrito aí no seu livro, e disse ao seu marido, eis que tenho observado, que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eis que tenho observado que este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Não foi Eliseu que disse isso para ela. Não foi Eliseu que disse, eu sou um santo homem de Deus. Não. Observando a sua maneira de ser, observando a sua forma de falar, observando a sua forma de conduzir dentro de um lar estranho, ela entendeu que esse homem tinha alguma coisa especial. Havia nesse homem alguma coisa diferente. E ela observou isto. Um testemunho pessoal fala tão alto que pode ganhar mais almas do que muitas pregações bonitas. Um testemunho de vida pessoal fala tão alto que pode ganhar muito mais almas do que através das pregações bonitas. Ele fala do poder que tem a conduta pessoal de um crente. O poder que tem uma conduta pessoal de um crente. No sentido de influenciar os pecadores. É conhecida uma história que a história do crente que estava pregando o evangelho para um seu conhecido. Um crente estava pregando o evangelho para um seu conhecido. E o seu conhecido diz o seguinte, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. O que você faz? Eu conheço a sua vida. Eu sei como você age. O que você faz fala tão alto que eu não estou conseguindo ouvir o que você está falando. Os incrédulos podem não ler a Bíblia, mas eles leem a vida dos crentes. O seu vizinho pode não ler a Bíblia, mas ele está lendo a sua vida. O seu parente que não é crente pode não ler a Bíblia, mas ele está lendo a sua vida. O seu colega de trabalho, de estudo, pode não ler a Bíblia, mas ele está lendo a sua vida. O testemunho ou a conduta do crente é o seu cartão de visita. E é o cartão de visita da sua igreja. Olhando para você, ele vai fazer um conceito
da sua igreja. As pessoas poderão sentir vontade de ir à igreja se aprovarem o seu testemunho. Se você tem um testemunho bom, um testemunho de um homem de Deus, de um homem pacífico, de um homem que exerce as funções do amor, o seu testemunho pode despertar nas pessoas o desejo de conhecer a sua igreja. Porém, ao contrário senso, se a sua vida é irregular, o que você fala uma coisa, amanhã você fala outra, você promete e não cumpre, através do seu testemunho, a sua igreja será rejeitada. Em Antioquia, o modo de viver dos crentes exaltava de tal forma o nome de Cristo, o modo de viver dos crentes em Antioquia exaltava de tal modo o nome de Cristo que o povo da cidade, pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristãos. Pela primeira vez, isso está no seu livro, transcrito no seu livro. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo 26. Capítulo 11, versículo 26 de Atos dos Apóstolos. O que nós fazemos não pode ser separado daquilo que nós somos. Eu estou lendo o que está no livro nosso. Este é o nosso livro de estudo. O que nós fazemos não pode ser separado daquilo que nós somos. Há quem diga, embora erradamente, que a sua vida particular nada tem a ver com a sua religião. Isto é um engano. O mundo vê o que nós fazemos e não o que nós dizemos ou pensamos. O mundo vê o que nós fazemos. Por esta razão, o apóstolo Pedro diz aqui, está transcrito no seu livro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Que em boas obras em vós observe. Um crente, através do seu testemunho pessoal, pode abrir ou fechar as portas para o Evangelho. É possível ser um obreiro, um ganhador de almas, sendo apenas sal e luz. Sal e luz. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, vejamos aqui o que o Senhor Jesus falou. Mateus capítulo 5, ele está falando de mim e de você. Ele está falando da sua igreja. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sal da terra e luz do mundo. Os crentes, o crente tem que ter uma nova maneira de andar. O crente tem que ter uma nova maneira de andar. Ao povo de Israel, Israel como povo de Deus, Deus colocou um sinal. O judeu que não tiver esse sinal não é descendente de Abraão.
Ele pode ser filho de judeu, seu pai judeu, sua mãe judia, mas se ele não recebeu o sinal que Deus mandou colocar para identificar como descendente de Abraão, ele não será um judeu. O sinal para Israel foi a circuncisão. Mas o sinal para a igreja é a santificação. A igreja será identificada por ser santa. E a santificação exige que nós andemos em amor. A santificação exige um andar diferente. É o que Paulo diz aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vejamos o que Paulo disse. Como deve ser a nossa maneira de andar. Aqui, andar, nós estamos falando em andar com Deus. Efésios 5, versículo 1. 3 maneiras de andar. 3 maneiras de andar. A primeira maneira de andar. Andar em amor. Andar em amor. Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e a si mesmo se entregou por nós em sacrifício suave, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, Paulo destaca aqui uma primeira maneira de andar. O andar fala da minha maneira de viver. E é isto que as pessoas estão vendo. Como nós estamos andando. A nossa maneira de andar vai influenciar ou não as pessoas que convivem conosco. E o Senhor Jesus, durante o seu ministério, no capítulo 22 de Mateus, 22 de Mateus, versículo 34, é bom que nós abordemos neste momento esse assunto. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O crente precisa andar em amor. E o andar em amor exige o amor ao próximo. O mestre perguntou: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O Senhor Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quem é o meu próximo? O meu próximo não sou eu. O meu próximo não é Deus. Quem é o meu próximo? Tudo que não for eu, que não for Deus, é o meu próximo. É o meu próximo. Então, nós não temos como fugir. Como fugir? Se quisermos andar com Deus, se quisermos ser testemunha, ganhar alma através do nosso testemunho, nós temos que amar o nosso próximo. Tal como aquele samaritano que parou para socorrer um ferido. Se não amarmos ao próximo, alguma coisa deve estar errada. Mas também, para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos andar na luz.
Andar na luz. Aqui em Efésios capítulo 5, Paulo fala sobre 3 coisas diferentes. 3 coisas. Efésios capítulo 5, ele vai falar que nós devemos, primeiro, andar em amor. Do versículo 1 até o versículo 6. Segunda coisa, nós devemos andar como filhos da luz. Nós devemos andar como filho da luz. Nós estamos focando o obreiro ganhador de alma através do seu testemunho. Se eu andar em amor, o meu testemunho vai falar, vai atrair as pessoas. Se eu andar na luz, do versículo 8 ao versículo 14, aqui de Efésios 5, o Paulo diz que nós devemos andar na luz. Andar na luz. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. E a terceira condição, para que o nosso testemunho possa influenciar alguém, nós temos que andar com prudência. Andar com prudência. Do versículo 15 ao versículo 20. Mas o que significa andar com prudência? Há crentes imprudentes. Você não conhece, mas existe. Crentes imprudentes. Andar com prudência significa andar com cautela, com precaução, e evitar inconveniências. Crente precisa andar em amor. Crente precisa andar na luz. Crente precisa andar com prudência. A luz. E o Senhor Jesus diz, vós sois a luz do mundo. E vós sois o sal da terra. O sal fala do caráter do homem. O sal fala do caráter do homem. Não pode ser outra coisa. Sal só pode ser sal. Ele só tem uma utilidade. O sal fala do caráter do homem. E o sal só tem uma utilidade. Se ele não for utilizado com essa utilidade para o qual ele existe, diz aqui Jesus, se ele não for utilizado para a função para a qual ele existe, ele para nada mais serve. Para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, se o sal não tiver sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O sal fala do seu caráter, aquilo que você é, aquilo que você é. O sal fala do seu caráter. E a luz fala do seu testemunho. A luz fala do seu testemunho. Então, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Este é o assunto que nós estamos tratando aqui. O obreiro, um ganhador de almas através do seu próprio testemunho. É possível ser um obreiro ganhador de alma, sendo apenas sal da terra e luz do mundo. O sal é uma substância conservadora, principalmente das carnes, e atua através de seu contato direto com as mesmas. Foi em razão da necessidade do contato do sal com as substâncias a ser conservada que o Senhor Jesus disse, orando pelo seu discípulo, disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Sal fala do seu caráter. Sal fala do seu caráter. Nós temos uma citação. Eu sou fã desse presidente Lincoln, 15º presidente dos Estados Unidos. Ele foi presidente de
1861 a 1865. Lincoln não era apenas um lenhador, não era apenas um lenhador que se tornou presidente. Ele foi um grande pensador, E, acerca do caráter, ele disse o seguinte: o caráter é como a árvore, a reputação é como a sua sombra. O caráter é como uma árvore, e a sua reputação é como a sombra. A sombra é o que dela pensamos. A sombra é o que dela pensamos. A árvore é a realidade. A sombra é o que dela pensamos. A árvore é o que ela é. Então, uma árvore projeta sua sombra. A árvore é o que ela é. A sombra é o que nós vemos a respeito dela. Então, vós sois a luz do mundo. E vós sois o sal da terra. Como luz do mundo, vamos falar sobre 4 características da luz. A luz fala do nosso testemunho. Agora, 4 características da luz. A luz não tem preconceito. Vós sois a luz do mundo. A luz não tem preconceito. A luz ilumina o palácio, mas a luz também ilumina o casebre, a choupana. A luz ilumina aquela mansão lá de Alphaville, mas a luz também ilumina um barraco de Alfavela. A luz não tem preconceito. Se você tem algum tipo de preconceito, você está falhando na sua condição de ser luz. Segunda característica da luz: a luz não se mistura com as trevas. A luz não se mistura com as trevas. Onde a luz chega, as trevas têm que desaparecer. Luz não se mistura com as trevas. Você é luz? A terceira característica da luz: a luz é sanadora. A luz leva saúde. A luz enxuga, a luz cura. Onde entra a luz, ela enxuga, ela cura. A luz leva saúde. Há um adágio que dizem que onde entra a luz, não entra o médico. É um adágio. Onde entra a luz, não entra o médico. A luz é sanadora. Não havendo luz, o ambiente fica úmido, escuro. É o paraíso dos micro-organismos. Se torna um paraíso dos micro-organismos. A luz é sanadora. E quarta característica da luz: a luz é mansa. A luz é mansa. A mesma luz que ilumina o rochedo é a mesma luz que ilumina a teia de aranha. Ela não destrói a teia de aranha. A luz é mansa. A mesma luz que ilumina o rochedo ilumina a teia de aranha. Nós não podemos ter 2 personalidades. Nós temos apenas uma personalidade. E quer dizer, vós sois a luz do mundo. Então não podemos ter 2 personalidades. E nós devemos, então, andar em amor. Este é o assunto que estamos tratando aqui no texto 1, com alguns adendos. Então, ainda aqui no texto 1, vamos destacar um outro exemplo do Antigo Testamento. Falamos do caso de Eliseu. Agora vamos destacar um outro exemplo do Antigo Testamento.
um caso acontecido no tempo de Abraão, Gênesis capítulo 13, Esta passagem, lida tantas vezes por muitos crentes, que nunca pararam para observar a profundidade que existe num desses versículos. O versículo 7 do capítulo 13. Abraão veio lá do outro mundo. Do outro lado, quando se diz do outro lado, é do outro lado do rio Eufrate. O Eufrate dividia o mundo naquela época em duas partes. Para além do Eufrate e para cá do Eufrate. Abraão veio do lado de lá. Abraão agora habitava entre os cananeus, os jebuseus, os povos da terra que ali estavam. Abraão veio do outro lado e agora habitando numa terra onde todos eram idólatras. O Abraão falava sobre seu Deus. O meu Deus é o único Deus. O meu Deus criou os céus e a terra. O meu Deus. Os deuses de vocês não são deuses. Agora nós temos aqui este versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Ponto e vírgula. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Pronto. Que importância tem isto? Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Ponto e vírgula. Está concluída essa parte. Agora, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Este versículo tem uma profundidade. Os cananeus, os ferezeus, que habitavam na terra, eram idólatras. Eles adoravam muitos deuses. Mas o Abraão e o Ló diziam que o Deus deles era o único Deus, o Criador dos céus e da terra. De repente, está havendo confusão entre aqueles que diziam que o seu Deus é o único Deus verdadeiro. Estava havendo aqui contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de Ló. E os cananeus e os ferezeus estavam na terra. De repente, Abraão entendeu a gravidade dessa situação. Abraão entendeu a gravidade dessa situação. Que conceito eles vão fazer do nosso Deus? Se nós estamos dizendo que o nosso Deus é melhor do que o Deus dele, mas o cananeu pode ter perguntado aqui para o ferezeu. Nós já discutimos alguma vez por causa de terra? Não. Naquela época não havia cerca. A terra era livre. Os pastores iam tocando os seus rebanhos. Então o cananeu pode ter perguntado ao ferezeu: algum dia nós já brigamos por causa de terra? Não. Mas esses dois aí que dizem que o Deus dele é o único Deus verdadeiro, o Deus criador, eles estão brigando. O mau testemunho pode fechar as portas para a evangelização. Então Abraão entendeu a gravidade e imediatamente procurou resolver a questão. Ló deveria seguir numa direção. Abraão seguiria na outra. O testemunho do crente, através da sua maneira de andar. Este é o texto 1. É claro que nós poderíamos aqui fazer mais outros acréscimos, mas vamos para o texto 2. Texto 2 da nossa lição. Obreiro, um ganhador de almas, através do evangelismo pessoal.
o obreiro, um ganhador de almas, através do evangelismo pessoal. Então, primeiro, você pode ganhar almas sem palavra, através do seu testemunho pessoal. As pessoas vão olhar para você, gostando daquilo que você faz, eles vão entender que a sua religião é boa, a sua igreja é boa. Isso, você é um evangelista ambulante. Você é um evangelista ambulante. Mas você também pode ser um ganhador de almas através do evangelismo pessoal. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Esta é uma outra maneira de ganhar alma. Nós temos aqui um exemplo. A mulher samaritana. Depois, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, esta mulher samaritana teve um encontro com Jesus. Teve um encontro com Jesus. E a partir daquele encontro com Jesus, ela se tornou uma evangelista. Uma ganhadora de alma através do seu testemunho pessoal. Ela voltou à sua cidade. Ela contou tudo que aconteceu. Ela falou de um homem chamado Jesus. Ela deu seu testemunho pessoal. E toda a cidade foi procurar esse Jesus do qual aquela mulher estava falando. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Para ganhar almas, através do evangelismo pessoal, requer-se duas condições. Para ganhar almas, através do evangelismo pessoal, exige duas condições. Nós estamos lendo aqui no nosso livro. É o livro que você tem na sua mão. Todo aluno da FATESA tem um livro da FATESA. Então, aqui, para ganhar alma através do evangelismo pessoal, requer-se duas condições. Primeira, a certeza de ter tido um encontro pessoal com Jesus. A certeza de ter tido um encontro pessoal com Jesus. E nós vamos citar aqui dois exemplos. O endemoniado gadareno. Está transcrito no seu livro. Marcos capítulo 5. O Senhor Jesus, após libertar aquele gadareno, ele fez um pedido a Jesus. Ele queria acompanhar Jesus. Mas o Senhor Jesus disse, não, eu tenho para você um outro trabalho. Vai e conta. O que aconteceu com você? Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi. De repente, quando ele chegou na casa, quando ele estava chegando, todo mundo se assustou. Mas ele estava voltando diferente. Esse homem que diz que muitas vezes andava nu, sujo, imundo, como um animal. Agora ele está voltando limpo, vestido, limpinho, bonito. E ele foi, anuncia as grandes coisas que o Senhor fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam do seu testemunho. Embora sendo novo convertido, ele não tinha cargo ministerial, ele não era cooperador, ele não era diácono, não era presbítero, um novo convertido, mas que tinha um testemunho para dar, o testemunho da sua própria vida. E passando, sem nenhum cargo ministerial, mesmo assim,
Ele podia ser um obreiro ganhador de almas, pois preenchia as duas condições requeridas. Primeira, ele tinha convicção de que teve um encontro com Jesus. Você tem essa convicção? Você tem a convicção de que você teve um encontro com Jesus? Então você pode ser um evangelista. Segundo, ele tinha a convicção e podia contar. Ele tinha o que contar. Ele tinha o que contar. Primeiro, convicção, certeza de que teve um encontro com Jesus. Segundo, ele tinha o que contar. O que ele era, o que ele fazia, como ele era e agora, quem ele é e o que ele está fazendo. Outro testemunho pessoal aqui, está no seu livro, Um Cego de Nascença. Um cego de nascença. Está no seu livro, João, capítulo 9. E passando Jesus, viu um cego de nascença. Ele curou o cego. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou os olhos do cego e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé. Que significa o enviado. O tanque de Siloé está lá até hoje. Nós tivemos o privilégio de estar lá. O tanque de Siloé está lá até hoje, tal como ele era. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Agora indagado pelos religiosos. Embora novo convertido, ele já podia ser um obreiro ganhador de almas, porque ele tinha o que falar de Jesus. Então nós vemos aqui, pressionado pelos fariseus, os fariseus queriam saber quem é que abriu os olhos dele. Pressionado pelos fariseus, ele deu com muita convicção seu testemunho a respeito de Jesus. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu, um homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Mas ele respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Uma coisa sei, ele tinha um testemunho para dar. Eu era cego, mas agora vejo. Um ganhador de alma, sem nenhum título ministerial. Ele podia falar de Jesus, dar o seu testemunho, porque preenchia duas condições para fazer evangelismo pessoal. Primeiro, para fazer evangelismo pessoal, tinha a convicção de ter tido um encontro pessoal com Jesus e podia contar o que Jesus fez por ele. Duas condições. A convicção de que teve um encontro pessoal com Jesus e o que Jesus fez por ele. Você é um obreiro? E, se fizer a obra do Senhor, poderá ganhar muitas almas. Você nunca poderá alegar falta de oportunidade para fazer esse trabalho. A obra do Senhor aqui na terra não se restringe aos trabalhos realizados na igreja e no templo. Não. Para realizar este trabalho, não precisa ter diplomas. O gadareno não tinha diploma nenhum. O cego não tinha diploma nenhum. Não precisa ter diploma. Não precisa saber falar bem. Não precisa ter eloquência. Não precisa saber falar bem. Não precisa de autorização do seu pastor, não. Você não precisa de autorização do seu pastor para fazer evangelismo pessoal. Você está habilitado para isto. E ainda mais, não precisa prejudicar seu trabalho nem sua família, não. Você não precisa abandonar o seu trabalho.
Você pode fazer evangelismo lá onde você trabalha, não durante o tempo de serviço. Não durante o tempo de serviço. Na fábrica, na loja, você está sendo pago para fazer o trabalho. E no momento que você está sendo pago para fazer o trabalho, você não pode misturar as coisas. Mas existem intervalos, existe horário de almoço, existe a saída, existe a entrada. Depois que você marcou seu cartão, você está ganhando para fazer um trabalho. Não misture as coisas, não misture as coisas. Fazendo o seu trabalho com sinceridade, você está dando um testemunho do que Jesus fez na sua vida. Tem crente que é imprudente. Durante o horário de trabalho, ele quer evangelizar. Ele sai do seu horário de trabalho e vai perturbar o outro. É para perturbar o morador da terra, mas com prudência, com sabedoria, com prudência e com sabedoria. Você é um obreiro e nada o impede de ser um ganhador de alma através do seu testemunho pessoal. Você não é pior que aquele gadareno. Você não é pior do que aquele cego. Você não é pior do que aquela samaritana. Agora, ganhar almas através do testemunho pessoal não é um trabalho que está disponibilizado para todos. Não. Você pode ganhar almas silenciosamente, através do seu andar, através do seu viver. Mas através do seu testemunho pessoal, através do evangelismo pessoal, você pode não conseguir fazer esse trabalho. Eu não sou filósofo. Eu não quero adentrar nesta área que não é minha. Mas eu vou tentar explicar para você que esse trabalho de evangelismo pessoal, através da palavra, não está ao alcance de todos. Não está ao alcance de todos. Por quê? Foi Hipócrates que começou essa história. Hipócrates, lá na Velha Grécia, viveu entre o ano 460 e 370, foi contemporâneo de Sócrates, que viveu entre 469 e 399. Hipócrates foi quem primeiro começou o estudo da personalidade. E nós vamos dar um pulo muito grande e vamos chegar à década do século passado. Um homem chamado Carl Jung, um psicólogo suíço, que faleceu em 1961. Esse homem começou a estudar o problema da personalidade. E através dos seus estudos, ele entendeu que quanto à personalidade, quanto ao caráter e quanto à personalidade. Quanto à personalidade, o homem pode ter uma personalidade extrovertida ou introvertida. O homem nasce assim, irmão. Foi Deus que fez assim. Ele pode ter uma personalidade extrovertida e introvertida. O extrovertido, ele é a pessoa certa para ganhar almas através do evangelismo pessoal. Ele tem facilidade de comunicação. E quanto ao temperamento, segundo ainda os estudos de Jung, são 4 tipos de temperamento: colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Se o homem tem uma personalidade extrovertida, se o homem tem um temperamento sanguíneo, esse homem, ele é como uma cidade aberta, uma casa aberta. Na comparação feita por Machado de Assis, grande escritor, era também um pensador filosófico. Ele comparou
a vida de um homem como uma casa. E ele disse que há 3 tipos de casa. 3 tipos. Uma casa com uma porta aberta. Uma casa com a porta aberta. Essa casa com a porta aberta representa o homem extrovertido e com temperamento, com pensamento sanguíneo. Ele representa uma casa com a porta aberta. Você pode adentrá-lo. Ele está aberto ao diálogo. Onde ele chega, ele faz a festa. Onde ele chega, ele faz a festa. Ele é comunicativo, ele é alegre, ele gosta de falar, ele abre a sua vida com todo mundo. Esse homem tem todas as características para ser um evangelista através da palavra. Muitas vezes, abrindo aqui um parêntese, nós temos na igreja homens, obreiros, extrovertido e com caráter sanguíneo, o temperamento sanguíneo. Esse homem, onde ele chega, em qualquer roda de amigo que ele chegar, ele vai chegar, vai entrando, de repente ele está conversando com todo mundo. E esse homem no púlpito, ele faz a festa. Esse homem levanta a multidão, esse homem corre no púlpito, grita, esse homem sorri, faz a festa no púlpito. E muita gente diz, muitas vezes esse homem está totalmente vazio de Deus. É o seu temperamento, o seu caráter esse. Ele é alegre, ele é comunicativo, ele fala muito. Então, muitas vezes, o evangelista pode fazer essa festa pelo poder do Espírito Santo, mas muitas vezes é por ele próprio. Ele é esse homem de caráter, ele é extrovertido. E muitas vezes, quando alguém prega e não faz essa festa, alguém diz, esse pastor, esse professor, acho que não é nem pentecostal. Ele não faz, ele prega, a igreja não levanta, a igreja não dá grito, a igreja não... Cada um foi feito por Deus de uma maneira. Machado de Assis diz que este homem aqui, ele é semelhante a uma casa com a porta aberta. Ele não tem nada para esconder. Mas o Machado de Assis fala de um outro tipo de casa. Uma casa com a porta cerrada. Aparentemente está fechada. Ela não vai se abrir sozinha. Mas se você empurrar a porta, ela se abre. Se você empurrar a porta, ela se abre. Este é o homem introvertido. Este é o homem de temperamento fleumático. Ele tem dificuldade de comunicação. O extrovertido, como característica, ele absorve as informações externas e comunica, ele é comunicável, é sociável. Ele expele tudo que está dentro dele. Ele é um homem com as portas abertas. O introvertido, a porta está cerrada. Ele não tem essa característica de se abrir. Mas se você empurrar a porta, ela se abre. Então, esse homem introvertido é um homem voltado para si mesmo. Ele absorve as informações externas, mas ele tem dificuldade em repassá-las. Ele pensa muito, ele fala pouco. Ele não é comunicativo, mas foi Deus que o fez assim. Eu não consigo fazer evangelismo pessoal. É muito difícil para mim. Eu sou introvertido. Eu tenho um caráter fleumático. Eu não sei me abrir. Eu já fiz muitas viagens de ônibus, quando eu era estudante ainda.
Eu fiz muitas vezes a viagem São Paulo-Belo Horizonte de ônibus, 10, 11, 12 horas. Eu fiz algumas viagens internacionais, 10 horas de voo, 12 horas de voo. E muitas vezes, nessas viagens, durante todo o trajeto, eu não troquei uma palavra com o passageiro que estava ao meu lado. Ele não me procurou, eu não o procurei. Foi Deus que me fez assim. Foi Deus que me fez assim. Eu sou extrovertido. Eu sou introvertido. Eu não sei me abrir. Eu não sei abrir a minha vida, contar. Não, eu sou reservado. Eu sou fleumático. E tenho como característica, receba as informações externas. O introvertido absorve as informações externas, mas tem dificuldade em repassá-las. Ele pensa muito, ele fala pouco, ele é pouco comunicativo. Ele é uma casa com a porta cerrada. Então, se você não tem, você tem dificuldade em em evangelizar através do seu testemunho falado, não force a situação. O seu trabalho é outro, a sua função é outra. Deus tem um trabalho para você. Então não fique abatido. Eu tenho dificuldade para ganhar alma, eu não sei falar, eu não sei, eu tenho vergonha. Sim, você é tímido. Você é fleumático. Você é introvertido. Deus pode te usar de outra maneira. Deixa Deus usar você da maneira que Deus o fez. Deixa Deus usar você da maneira que você o fez. Se você não pode ganhar alma através do testemunho pessoal, você pode ganhar alma de outra maneira. E a outra maneira nós abordamos no texto 1. Ganhe alma através da sua maneira de viver, sem palavra, através do seu testemunho silencioso. Seja o que você é. Há pregador que gosta de imitar. Ele viu um pregador, desses pregadores extrovertido, que muitas vezes não tem nada de Deus, mas ele é extrovertido, ele é sanguíneo, ele sabe fazer a festa. E às vezes as pessoas querem imitá-lo. Fique na vocação que Deus chamou você. Se você não tem facilidade para falar, se você não tem facilidade para abrir um diálogo com alguém, eu também não tenho. Mas fique na vocação que Deus chamar você. Deus tem um trabalho para cada um de nós. Eu estou fazendo o meu. Eu estou aqui sozinho, tenho na minha frente o meu irmão que está fazendo a cobertura aqui desta gravação. Agora, eu estou falando. Eu falo 1 hora, eu falo 2 horas, eu falo 3 horas. Mas, individualmente, eu tenho dificuldade. Então, a minha missão, para cada um, Deus tem um propósito. E se o propósito de Deus com você não é para ganhar alma através do testemunho falado, ganhe através da sua vida pessoal, através do seu testemunho silencioso. Olha, esse assunto é bonito, esse assunto é profundo. E eu gostaria de aprofundar mais. Mas vamos agora para o texto 3. Texto 3. Texto 3. Vejamos o que nós... Texto 3. Obreiro ganhador de almas através do louvor. Obreiro ganhador de almas através do louvor. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade, todas as noites a tua fidelidade.
Salmo 92, transcrito aí no seu livro. Então, é possível ganhar almas também, através do louvor. Ser um obreiro ganhador de alma através do louvor. É um ministério. Onde houver o louvor genuíno, o livro começa dizendo, ser um obreiro ganhador de alma através do louvor. Bom é louvar ao Senhor, escreveu o salmista. Além de bom, o louvor pode ser uma forma de ganhar almas, pois o Senhor habita entre os louvores. Salmo 22, verso 3. O Senhor habita entre os louvores. O verdadeiro louvor faz os demônios bater em retirada. O verdadeiro louvor faz os demônios bater em retirada. Através do louvor, pode haver libertação de vidas. Aconteceu com Davi. Você tem duas passagens transcritas no seu livro. 1 Samuel 16 e 14. Para você acompanhar o ensino da Fatesa, você precisa ter o livro da Fatesa. Esse livro somente é disponibilizado para os nossos alunos. Então, eu estou aqui com o meu livro aberto. E cada aluno está com o seu livro nos acompanhando. Então, aqui está escrito, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Mas havia no seu palácio um jovem que adorava a Deus através do louvor. Um jovem que tinha um instrumento de louvor. Esse jovem era perito numa harpa. Esse jovem chamava Davi. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. O espírito mau se retirava dele. Através do louvor, o louvor move o coração de Deus. Está aí no seu livro, o que aconteceu na cidade de Filipe, quando Paulo ali estava preso. Pela primeira vez na sua vida, ele como doutor, ele como um jovem muito rico, ele como doutor da lei, agora como servo do Senhor, pela primeira vez, esta foi a sua primeira prisão. Pela primeira vez, Paulo seria açoitado em praça pública, e Paulo foi açoitado em praça pública. Pela primeira vez, Paulo foi colocado num presídio, e o Paulo estava dentro da sua cela. E aqui diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um grande terremoto. Paulo e Silas podiam fazer duas coisas. Eles podiam estar ali revoltados. Eles podiam estar ali, eu não estou entendendo nada. Como é que Deus permitiu isto? Como é que Deus permitiu que eu fosse preso? Por que Jesus permitiu que eu fosse açoitado, humilhado? Por que Jesus permitiu que eu fosse colocado neste presídio? Eles tinham todos os motivos para estar revoltados contra Deus, para estar reclamando, para estar fazendo perguntas. Mas eles preferiram adorar a Deus através do louvor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. E de repente sobreveio um grande terremoto.
Se Paulo e Silas estivessem reclamando, se Paulo e Silas estivessem se queixando, se Paulo e Silas estivessem fazendo pergunta para Deus, por quê, por quê e por quê? Deus permaneceria em silêncio e nada teria acontecido. Porém, quando Paulo e Silas começaram a cantar um hino de adoração, o coração de Deus não aguentou. Neste momento, o coração de Deus não aguentou. E Deus imediatamente entrou com providência. Imediatamente entrou com providência. Se você estiver chorando, reclamando, lamentando, alguma coisa errada aconteceu com você, você perdeu o emprego, você está enfermo, você não está entendendo nada do que está acontecendo com você. Você tem duas opções: reclamar, ficar revoltado, reclamar com Deus, acusar Deus, dizer que Deus esqueceu de você. Você tem duas opções. Ou você pode fazer como Paulo fez, adorar a Deus na sua aflição. Adorar a Deus mesmo tendo perdido tudo. Adorar a Deus. A adoração move o coração de Deus. E Deus desceu com providência. E as portas do presídio se abriram. As portas do presídio se abriram. A adoração move o coração de Deus. O barulho do clamor do povo, a fúria dos magistrados, o gemido de Paulo e Silas, não moveram o coração de Deus. O barulho do clamor do povo, a fúria dos magistrados, o gemido de Paulo e Silas não moveram o coração de Deus. Mas a adoração moveu. Ele se manifestou com poder desde os céus. A adoração através do louvor é um instrumento mais poderoso do que o gemido e as lágrimas. Se Paulo e Silas estivessem gemendo, chorando, talvez nada tivesse acontecido. Mas como se esqueceram da dor e começaram a adorar a Deus, as portas se abriram e as prisões se soltaram. Talvez, meu irmão, você esteja neste momento no fundo do vale ou no fundo do poço. Você já cansou de chorar, você já cansou de clamar, você até já murmurou. Por que não experimenta adorar a Deus através do louvor? Está transcrito aqui nesse livro. Nós estamos lendo no livro. Adorar a Deus no fundo do vale. Este pode ser o caminho para mover o coração de Deus. Adore-o através do louvor. O louvor agride e fere profundamente Satanás. O louvor agride. Eu tenho ouvido que os satanistas, alguns deles, são escalados para visitar as igrejas evangélicas. Alguns deles são escalados para isso. E eles vão assistir o culto. Eles são escalados para ir. Eles precisam saber o que está acontecendo ali dentro. Mas alguns têm dado testemunho. Alguns têm dado seu testemunho. Enquanto, mesmo quando o povo está orando, quando o pregador está pregando, está tudo bem. Eles ficam ali. Mas quando o povo começa a adorar a Deus através do louvor, e eles reclamam que é difícil ficar ali. Eles ficaram durante a pregação toda, mas quando a igreja adora a Deus através do louvor, e eles reclamam que é muito difícil ficar ali. O louvor agrada a Deus e inquieta Satanás. Esta é uma das razões pelas quais Satanás tem procurado desvirtuar os cultos que deveriam ser celebrados a Deus. Satanás não quer que haja adoração nos cultos. Ele tem conseguido seu objetivo, alguns setores dito evangélico. Durante as reuniões acontece de tudo. Só não acontece adoração através do louvor. Só não acontece adoração através do perfeito louvor.
muitos cultos evangélicos, está escrito aqui no livro, muitos cultos evangélicos estão se enchendo de artistas ou atores. Artistas ou atores, com as mesmas características e objetivos que atuam nos shows que se realizam nas praças e nas casas de espetáculo do mundo. Os nossos cantores, muitos deles, começaram muito bem, começaram como verdadeiros adoradores, começaram atraindo o céu durante os cultos. Mas depois, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa, talvez, aconteceu. O poder subiu a cabeça. E eles começaram a ver como os artistas lá fora agem, como eles trabalham e como eles ganham muito dinheiro. E alguns dos nossos irmãos, cantores e cantoras, entraram por esse caminho. Tornaram-se artistas evangélicos. Tornaram-se artistas evangélicos. Cantam na igreja, mas cantam também lá fora para o mundo. O objetivo deles se tornou um objetivo financeiro. Eu não vou poder comentar tudo que está aqui, irmão, mas eu vou abrir aqui um pequeno espaço, Existe um negócio chamado patente. Os nossos livros são patenteados. Eles são registrados em todos os órgãos, federais, estaduais e municipais. Eles têm uma patente. E por essa patente, esse livro tem um dono. Ele está patenteado. Se alguém quiser usar os nossos livros em outras escolas, precisam de nossa autorização. Esse livro tem patente. Agora, as diversas modalidades musicais também têm patentes. Existem muitas modalidades musicais, especialmente oriundo da África, que foram todos patenteados por Satanás. Foi ele que criou. Ele é o autor daquele ritmo. E onde esse ritmo for reproduzido, ele tem o direito de estar presente. O samba. Qual é a origem do samba? De onde veio o samba? Mas tem gente colocando a música de samba num cântico, num hino evangélico e cantando dentro das igrejas. O samba está patenteado pelo seu autor. Onde for cantado um hino no ritmo de um samba, os demônios estão autorizados a estar presente. Aquele ritmo é deles. Aquele ritmo foi criado pelo seu chefe, pelo Satanás. Onde estiver cantando um hino em ritmo de samba, os demônios têm o direito de estar presente. Porque esse ritmo foi patenteado. Na nossa harpa cristã. Antigamente com 524 hinos, agora com muito mais. Pelos 524 hinos do meu tempo, eu posso dar o meu testemunho. Na nossa harpa cristã, todos os hinos foram patenteados no cartório do céu. Todos os nossos hinos foram compostos para adorar a Deus. Na sua simplicidade. Os nossos compositores eram homens do povo. Os nossos músicos eram homens do povo. Mas onde for tocado ou cantado um hino da harpa cristã, esse hino está patenteado no cartório do céu. Quem não pode louvar? Aqui nós temos quem pode louvar e quem não pode louvar. Quem não pode louvar? Nós temos aqui um caso de um povo que adorava a Deus através do cântico. De repente, por causa do pecado, da desobediência, esse povo foi levado para a Babilônia. Esse povo agora se tornou cativo.
Esse povo está a cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém. O templo já não existe mais. E lá em Babilônia, alguém pedia aos judeus para cantar um dos cânticos de Sião. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. E ele dizia, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas esse povo está no cativeiro. Este povo perdeu, Jerusalém ficou, Judá ficou. Este povo está no cativeiro. Agora este povo dizia, como entoaremos o cântico do Senhor em terras estranhas? Como entoaremos o cântico do Senhor em terras estranhas? Você que está desviado, você que está distante da casa de Deus, você não pode cantar este cântico. O seu instrumento está pendurado no salgueiro. Você está no cativeiro. Então você está impossibilitado de cantar o cântico de Sião. Israel teve uma segunda oportunidade. Israel teve uma segunda oportunidade. Depois de 70 anos, os que permaneceram, os que tinham mais de 70, foram levados ainda criança, 70 anos depois, muitos ainda voltaram. Muitos ainda voltaram. 90% dos que vieram não voltaram, eles nasceram lá. Mas havia pelo menos 10% de velhos que estavam retornando. Então aqui nós temos o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E eles podiam, novamente, cantar os cânticos de Sião. Talvez você, afastado de Deus, desviado, você está em Babilônia, você não pode cantar o cântico de Sião, mas há para você uma possibilidade. Assim como Judá voltou, assim como aqueles velhos que tinham ido voltaram, você também pode voltar. E você poderá tirar o seu instrumento, antes usado para adorar a Deus, e hoje pendurado no salgueiro. Você pode reativar a sua voz. Você cantava no coral, você cantava no conjunto. Agora você está cantando outros cânticos. Mas você pode voltar a cantar os cânticos de Sião. Nós estamos chegando aqui ao término. O assunto aqui ainda prossegue. Quando o louvor não ganha almas. Quando o louvor não ganha almas. Quando o louvor não é entoado como adoração a Deus, esse louvor não move os corações. Quando o louvor é cantado para a glória pessoal, quando o louvor é entoado em busca de recompensa financeira, esse louvor não ganha almas. Satanás sabe disso, Satanás sabe disto. Estamos aqui chegando ao término da nossa aula da lição de número 4. Lição de número 4. É claro que muitas coisas que não estavam no livro, nós acrescentamos. Mas muitas coisas que estão no livro, nós não podemos comentá-las todas. Mas o livro é seu. A filosofia da Fatesa foi esta: colocar na sua mão um excelente material de ensino. E esse material de ensino não saiu da cabeça de homem nenhum. Esse material de ensino foi inspirado pelo Espírito Santo. E você pode encontrar a unção nas próprias letras do livro que está na sua mão. Ficamos felizes por isto, porque Deus
tem nos abençoado. O Senhor continue conosco no passar desse dia. A vida prossegue, a vida continua. Se tivermos celebrando vitória, cantemos louvores. Se estivermos no fundo do vale, cantemos louvores. Porque Deus habita entre os louvores. Deus habita entre os louvores. Concluímos aqui a nossa quarta lição.